Ao recontar a fascinante narrativa bíblica do dilúvio e a curiosa maldição de Canaã por Noé, mergulhamos em uma história rica em lições sobre fé, obediência e justiça divina. No centro deste épico encontra-se um intrigante e, por vezes, incompreendido episódio envolvendo o filho de Noé, Cam, e a subsequente maldição. Antes do grande dilúvio que transformaria radicalmente o mundo, a Terra era habitada por uma sociedade profundamente iníqua. A Bíblia descreve como o Senhor observou a extensão da maldade humana, reconhecendo que os pensamentos do coração eram continuamente inclinados para o mal. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Contudo, em meio a esse cenário sombrio, destaca-se a figura de Noé, um homem íntegro que se esforçava para agir corretamente diante de Deus e dos seus semelhantes. Diante do desagrado divino com a condição do mundo, Deus decide enviar um dilúvio para purificar a terra. No entanto, Noé, por sua retidão, destaca-se como uma exceção digna de ser preservada. Deus, reconhecendo a bondade em Noé, escolhe salvá-lo juntamente com sua família. Essa decisão divina desencadeia uma série de eventos que moldarão não apenas o destino de Noé, mas também o de seu filho Cam, resultando na intrigante maldição que ecoa através das eras. Deus revelou a Noé seu divino plano e lhe concedeu instruções especiais. Ele incumbiu Noé de construir uma imponente embarcação chamada Arca. Essa arca deveria ser não apenas grande e resistente, mas também capaz de abrigar Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, além das respectivas esposas. Além disso, a arca deveria receber 2 representantes de cada espécie animal, assegurando sua preservação durante o iminente dilúvio. A obediência de Noé às instruções divinas foi notável. Apesar da magnitude da tarefa e da aparente estranheza da empreitada aos olhos das pessoas ao seu redor, a Bíblia destaca que Noé executou cada detalhe conforme Deus ordenara. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Isso não apenas evidencia a confiança profunda que Noé depositou em Deus, mas também a sua disposição em realizar o que lhe fora solicitado, mesmo diante das dificuldades. Após um período considerável de trabalho árduo, a chuva torrencial finalmente cessou e as águas começaram a recuar. À medida que a terra se desvelava das águas, Deus instruiu Noé a sair da arca juntamente com sua família e todos os animais. Este momento marcante simbolizava a renovação da vida na terra, destacando a promessa divina de que jamais haveria outro dilúvio para inundar toda a terra. Após a conclusão do dilúvio, Deus, como sinal de sua promessa, adornou o céu com um magnífico arco-íris. Profundamente agradecido, Noé e sua família erigiram um altar para expressar sua gratidão a Deus. Em resposta a esse gesto de reverência, Deus abençoou Noé e seu filho, exortando-os a serem fecundos, multiplicando-se e preenchendo a terra. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Sob a influência dessa bênção divina, Noé, seus filhos e suas esposas começaram a moldar o destino da humanidade de acordo com as instruções divinas. Gênesis 9, versículos 18 e 19, nos conta que os filhos de Noé que emergiram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam, por sua vez, tornou-se o pai de Canaã. Esses 3 filhos de Noé foram os pioneiros na repovoação e dispersão da terra, dando origem às nações que conhecemos hoje. A riqueza dessa genealogia é detalhada no 10º capítulo de Gênesis, onde uma tabela de países lista os descendentes desses 3 filhos, traçando os fundamentos das diversas nações que se espalharam e povoaram a terra.
Este é o início de um novo capítulo na história da humanidade, marcado pela bênção divina e pela diversidade das nações que se formaram a partir da descendência de Noé. A narrativa bíblica, mesmo repleta de eventos marcantes e bênçãos divinas, também nos apresenta um episódio trágico na vida de Noé, envolvendo seus 3 filhos, em especial seu neto Canaã. Este evento crucial teve origem em um acontecimento que se desenrolou quando Noé plantou uma vinha e, a partir das uvas colhidas, produziu vinho. Infelizmente, o consumo desse vinho resultou em uma situação vergonhosa, pois Noé, ao se embriagar, desnudou-se dentro de sua própria tenda. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21. Este episódio revela a primeira menção à embriaguez na Bíblia, sugerindo que a produção ou o consumo de bebidas alcoólicas possivelmente tenha surgido após o dilúvio. A embriaguez, como descrito neste relato, destaca como o álcool pode comprometer o autocontrole, a sabedoria, o equilíbrio e o julgamento das pessoas, tornando-as mais imprudentes. Esse incidente não apenas impactou a vida de Noé, mas também teve consequências significativas para Canaã e, por extensão, para as gerações futuras. A complexidade dessa narrativa revela as nuances das escolhas humanas, mesmo em meio a eventos divinamente marcantes, e destaca a contínua interação entre a liberdade humana e a vontade divina. A continuação da narrativa revela que Cam, o pai de Canaã, inadvertidamente testemunhou a nudez de seu pai Noé e, em vez de preservar a dignidade de seu progenitor, compartilhou essa vergonha com seus 2 irmãos do lado de fora. Sem e Jafé, ao contrário, agiram com respeito e honra. Eles pegaram um manto, colocaram-no sobre ambos os ombros e, caminhando para trás, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para não verem a nudez de Noé. É Cam, o filho mais novo de Noé e suposto pai de Canaã, que, de acordo com o versículo 22, presenciou a condição de seu pai embriagado e despido. Em vez de manter a situação em segredo ou buscar ajudar seu pai, algumas interpretações sugerem que o erro de Cam foi além de meramente observar. Ele teria zombado de Noé, ridicularizando-o como pai e homem de Deus. Algumas tradições afirmam que Cam não apenas viu, mas se deleitou com a condição de seu pai embriagado, minando assim a autoridade de Noé como homem de Deus. Esse episódio complexo destaca não apenas as ações de cada filho de Noé, mas também as consequências que surgiram dessas ações. O desdobramento dessa história tem implicações significativas para as futuras gerações, destacando como as escolhas individuais podem ter um impacto duradouro no destino das famílias e comunidades. A reação de Cam diante do erro de seu pai reflete sua falta de respeito pela autoridade paterna. Ao invés de agir com discrição e auxiliar, Cam escolheu divulgar a situação vergonhosa para seus irmãos, Sem e Jafé. No entanto, Sem e Jafé interpretaram a situação de maneira distinta, agindo com respeito e dignidade para com seu pai. Dignidade, conforme definido pelo dicionário, é a qualidade ou estado de ser digno, honrado ou respeitado. Posteriormente, Noé recobrou a sobriedade, fez perguntas e descobriu as ações de seu filho mais novo. Sentindo-se perturbado e indignado, em vez de dirigir palavras duras diretamente a Cam, Noé proferiu uma maldição direcionada a Canaã, filho de Cam, anunciando que ele seria servo dos servos para seus irmãos. Esse episódio é marcante, pois representa uma das últimas ações notáveis de Noé antes de sua morte. A maldição proferida contra Canaã é aparentemente paradoxal, uma vez que Cam foi o responsável pelo pecado. Entretanto, é possível que Canaã tenha desempenhado algum papel não especificado na transgressão contra Noé. A punição mais severa foi reservada para Noé, que profeticamente revelou o destino de Canaã,
sendo este destinado à servidão e lutas futuras, uma previsão significativa das tribulações que aguardariam os descendentes de Canaã. Após a maldição direcionada a Canaã, Noé abençoou seus filhos Sem e Jafé por suas ações respeitosas durante o episódio. Esta história, rica em nuances, é frequentemente debatida e interpretada de diversas maneiras. Alguns veem-na como uma lição sobre respeito e as consequências de desonrar os pais, enquanto outros a consideram uma narrativa de origem que explica conflitos históricos entre diferentes grupos de pessoas. Independentemente da interpretação, a história permanece como uma narrativa intrigante e instigante da Bíblia. Notavelmente, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre as consequências diretas para Cam após esse incidente. O foco se desloca para os descendentes dos filhos de Noé, especialmente considerando como a maldição sobre Canaã afetaria sua linhagem. Canaã, por sua vez, torna-se o ancestral dos cananeus, um grupo de pessoas frequentemente envolvido em conflitos com os israelitas em narrativas bíblicas posteriores. Os descendentes de Sem, cuja narrativa serve como base para compreender alguns dos conflitos históricos e culturais descritos posteriormente na Bíblia, enfrentaram implicações significativas em relação à nudez. Nos tempos bíblicos, a exposição da nudez era mais do que uma mera questão física. Era carregada de implicações culturais e morais, frequentemente associadas à vulnerabilidade e à vergonha. Era uma representação simbólica da honra e dignidade de uma pessoa. Esse contexto é crucial para compreender a gravidade do que ocorreu entre Noé e Cam na narrativa bíblica. A expressão nudez descoberta implica uma ação sensual, como evidenciado em Levítico 18, versículos de 7 a 9, onde é expressamente proibido expor a nudez do pai, da mãe, da mulher do pai ou da irmã. O julgamento para tal ato era severo, conforme descrito em Levítico 20, versículo 17, onde aquele que revelasse a nudez da irmã seria responsável por sua culpa e exterminado à vista do povo. Mesmo que Cam não tenha se envolvido em um relacionamento sensual com seu pai, o simples ato de divulgar a situação vergonhosa a seus dois irmãos era considerado impróprio e desrespeitoso. A narrativa destaca, assim, não apenas questões morais, mas também normas culturais e sociais que permeavam a compreensão do certo e errado na sociedade da época. Declarar que o ato de Cam foi impróprio é subestimar a gravidade do ocorrido. Cam não apenas expôs a nudez de seu pai, mas humilhou publicamente um ser humano, e não qualquer ser humano, mas seu próprio pai. Além disso, seu pai era Noé, considerado o homem mais justo de sua época. Como poderia o homem mais virtuoso do mundo enfrentar uma situação tão terrível com seu próprio filho? Esta narrativa nos proporciona uma lição impactante. Os pais têm o potencial de exercer um impacto significativo sobre os filhos, mas isso não é garantido. A história de Noé nos lembra que, embora os pais possam ter influência, não é uma regra universal. Muitos adultos podem testemunhar o fato de conhecer pessoas decentes que criaram filhos com crenças completamente opostas às suas. Há pais notáveis, gentis e excelentes que têm filhos desafiadores, assim como há pais problemáticos que têm filhos notáveis e compassivos. Ser uma boa pessoa não garante automaticamente ser um bom pai, e essa é outra lição que emerge da história de Noé, o homem mais virtuoso que já existiu, mas que teve um filho cujas ações foram consideradas más. No mundo atual, há muitos pais bem educados, mas nem todos têm a habilidade de criar uma criança que se tornará um indivíduo decente. A complexidade das relações familiares e a dinâmica entre pais e filhos são inúmeras. E a história de Noé nos lembra que mesmo os melhores entre nós podem enfrentar desafios inesperados na criação de seus filhos.
Acreditar que o amor é a única coisa necessária para criar uma pessoa saudável e bem-sucedida é um entendimento simplificado. Embora o amor seja essencial, a Bíblia, em sua sabedoria, oferece uma perspectiva mais abrangente sobre a criação de filhos. Ela destaca a importância de estabelecer expectativas e responsabilidades, reconhecendo que o amor deve ser equilibrado com a orientação e a formação moral. Cada família discutida no livro de Gênesis serve como um exemplo da complexidade das relações familiares e muitas vezes é rotulada como disfuncional nos padrões da sociedade atual. A Bíblia proporciona um presente a todos aqueles que lidam com relações familiares desafiadoras, pois ela não esconde as imperfeições e desafios enfrentados até mesmo pelas figuras mais virtuosas. Ao reconhecer que o homem mais justo do mundo, Noé, teve um filho imperfeito, a Bíblia oferece consolo e compreensão a todos aqueles que, em algum momento, se sentiram culpados ou inadequados em relação à criação de seus filhos. Além disso, a bênção de Noé, que declarou que Canaã seria escravizado por Sem e pelas maldições de Jafé, ressalta as complexidades das relações familiares e as dinâmicas que moldam o destino das gerações futuras. Essas histórias bíblicas servem como guias valiosos para compreender a complexidade da experiência humana, inclusive nas relações familiares. As maldições na Bíblia são percebidas como portadoras de um poder sobrenatural que impacta a vida humana. Para um observador casual, pode parecer uma mistura caótica de luz e sombra, aparentemente desorganizada e não governada por leis claras. No entanto, há elementos essenciais sobre as quais a maioria das pessoas pode não estar ciente. A palavra de Deus é um testemunho abundante de que as forças das maldições e bênçãos estão em jogo. As palavras de maldições e bênçãos são carregadas de um poder sobrenatural, possivelmente o poder de Deus ou do diabo. Elas se intrometem nas vidas das pessoas, influenciando, em grande medida, seus destinos. Muitos ficam surpresos ao descobrir que a Bíblia contém vários exemplos de maldições, visto que a palavra maldição aparece quase 200 vezes. Isso destaca a importância do tema e a necessidade de investigação. No início da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus Todo-Poderoso pronuncia várias maldições, começando pela serpente. Essas maldições não são aleatórias ou difíceis de prever. Pelo contrário, operam de acordo com leis eternas e imutáveis. O entendimento dessas leis é crucial, e a Bíblia nos orienta nesse sentido. Em Provérbios 26, versículo 2, Salomão destaca o princípio sobre maldições, comparando-as a uma andorinha voando e um pardal em voo. Ele afirma que uma maldição sem causa não encontra repouso. Por vezes, as maldições podem ser transmitidas por gerações anteriores, evidenciando que existem elementos cruciais comuns tanto às bênçãos quanto às maldições. Essa compreensão das leis divinas é vital para navegar por essas forças que moldam a vida humana de acordo com a visão bíblica. As maldições na Bíblia têm efeitos que raramente se limitam ao indivíduo, podendo se desdobrar para afetar famílias, tribos, sociedades ou até mesmo nações. Um exemplo disso pode ser observado na história de Caim. Além disso, uma vez que uma maldição é proferida, ela persiste de uma geração para outra até que algo ocorra para cancelar seus efeitos. Muitas bênçãos e maldições mencionadas na palavra de Deus, especialmente em conexão com os patriarcas, continuaram a operar por quase 4.000 anos e ainda têm impacto nos dias de hoje.
Essa característica das bênçãos e maldições possui implicações práticas significativas, uma vez que uma geração amaldiçoada pode enfrentar situações recorrentes ou padrões de comportamento que não podem ser explicados apenas pelas experiências de vida pessoais. A causa raiz pode remontar a um passado distante, possivelmente milhares de anos. A Bíblia faz referência a gerações amaldiçoadas em vários lugares, destacando a existência de um reino invisível, onde as forças que determinam a história se dividem em duas categorias, visíveis e invisíveis. A história é moldada pela interação desses dois reinos, evidenciando a complexidade das forças sobrenaturais que influenciam a trajetória da humanidade ao longo do tempo. Se nos concentrarmos apenas nas coisas que podemos ver e tocar, estaremos limitados a eventos e situações que só podemos explicar parcialmente ou controlar no reino visível. No reino visível, todos os objetos e eventos do universo material podem ser encontrados, mas muitas vezes esses eventos não seguem o curso desejado, deixando-nos desconfortáveis em nossa compreensão limitada. A consciência de muitas pessoas se restringe ao conhecimento imediato de seu ambiente. No entanto, a Bíblia abre a porta para outro reino invisível, onde forças não materiais, mas espirituais, continuamente e decisivamente influenciam eventos no reino visível. Em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, essa dualidade de reinos é descrita como a luz momentânea da aflição, produzindo um peso eterno de glória, indo além de qualquer comparação. O apóstolo Paulo destaca que, enquanto nos concentramos nas coisas visíveis, estamos lidando com o transitório e impermanente. Somente no domínio invisível encontramos a verdade e a permanência da realidade. Ao abordar o reino visível, Paulo deixa claro que o sucesso na vida depende da capacidade de apreender e se relacionar com o invisível e o espiritual. Tanto as bênçãos quanto as maldições pertencem a esse reino invisível, sendo portadoras de poder espiritual sobrenatural. Bênçãos geram excelentes e benéficos resultados, enquanto as maldições causam efeitos prejudiciais e ruins. Ambos são temas centrais nas Escrituras, com as palavras bênçãos e maldições sendo citadas mais de 640 vezes na Palavra de Deus. Essa ênfase destaca a importância do entendimento desses conceitos para orientar a vida espiritual e compreender a dinâmica entre os reinos visível e invisível. As palavras são o principal veículo para transmitir bênçãos e maldições, podendo ser expressas oralmente, por escrito ou internamente. A palavra de Deus oferece uma compreensão profunda sobre o poder das palavras, alertando sobre como podem ser usadas para o bem ou para o mal. Por exemplo, Provérbios 11, versículo 9, destaca que, com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas através do conhecimento e discernimento, os justos serão resgatados. É crucial compreender a maldição de Cã, que é, na verdade, a maldição de Canaã. Isso nos ajuda a entender o valor que Deus atribui ao respeito, especialmente o respeito pelos pais. Tratar os pais com bondade é um valor fundamental para os seguidores de Deus. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, incluiu um mandamento específico para honrar pai e mãe, prometendo longevidade na terra que o Senhor, Deus, concede. Isso destaca a importância que Deus atribui ao respeito e ao tratamento digno dos pais como um princípio vital na vida dos crentes. Curiosamente, o mandamento para honrar pai e mãe é o primeiro que traz uma promessa associada a ele. Faça a coisa certa e tudo correrá bem para você. Mesmo quando nossos pais não são dignos de honra, devemos honrá-los. Jesus expressou um conceito semelhante quando nos instruiu a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que possamos ser filhos do nosso Pai no céu.
Ele destaca que Deus faz o sol se levantar sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Este mandamento é sábio e excelente, pois demonstrar respeito pelos pais é fundamental para a paz e o bem-estar de toda a sociedade. Se as gerações mais jovens estão em constante conflito com as mais velhas, os pilares da sociedade desmoronarão. Honrar os pais significa valorizá-los, cuidar deles e mostrar respeito e reverência. Isso também implica tratar os pais com cuidado e respeito para que seus dias sejam prolongados. Paulo reitera essa instrução em Efésios 6, versículo 2, enfatizando a promessa de que se rebelar contra os pais pode ter um custo pessoal significativo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amar e mostrar honra e cuidado são mandamentos essenciais. É crucial compreender que o pecado não tem apenas consequências para nós mesmos, mas também afeta outros em nosso mundo. As ações de Cam feriram seu pai e estavam claramente incorretas. A resposta de Noé foi amaldiçoar o filho de Cam e provavelmente as futuras gerações no processo. Essa narrativa destaca a seriedade das consequências quando desrespeitamos e prejudicamos nossos pais. Hoje, somos gratos porque Jesus lava os pecados daqueles que creem e o seguem. Os pecados de nossos ancestrais não mais nos seguem. E todos, independentemente de serem descendentes de Sem, Jafé ou Cã, são bem-vindos à mesa de Deus. Todos os que creem em Jesus têm o direito de serem chamados filhos de Deus e participar da salvação eterna. A maldição foi removida graças às ações de Deus. Cam pode ser interpretado como tendo mostrado grave desrespeito por Noé ao não cobrir seu pai e até mesmo divulgar a situação, desrespeitando a dignidade de Noé. Em contraste, a resposta de Sem e Jafé foi cheia de respeito e cuidado. Eles não apenas evitaram olhar, mas também tomaram medidas para cobrir Noé, preservando sua dignidade. Essa história reflete os valores e normas sociais da época. A resposta respeitosa de Sem e Jafé destaca temas de honra, respeito e dinâmica familiar na narrativa bíblica. A história cananeia, encontrada no livro de Gênesis, estabelece um pano de fundo para a relação entre os descendentes dos filhos de Noé, especialmente entre os israelitas, descendentes de Sem, e os cananeus, descendentes de Canaã. Conhecer a história bíblica dos israelitas e dos cananeus é fundamental, especialmente ao considerarmos como os israelitas assumiram e se estabeleceram em Canaã, uma terra que acreditavam ser prometida por Deus. Nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, os israelitas veem Canaã como o território prometido por Deus. Ao entrarem nesta terra, encontram os cananeus, frequentemente retratados de maneira negativa na narrativa bíblica, talvez influenciada pela maldição lançada sobre Canaã. Os israelitas se envolveram em inúmeras batalhas com os povos cananeus para assumir o controle da terra. As ações pecaminosas e vergonhosas de Noé mostram a tolice da embriaguez, como expresso nos Provérbios. O vinho é descrito como uma bebida forte, escarnecedora e um lutador desenfreado. A advertência é clara sobre os perigos da intoxicação, destacando que quem se demora muito no vinho não é sábio. Essas passagens enfatizam a importância de agir com sabedoria em relação ao consumo de álcool, evitando os efeitos prejudiciais da embriaguez. A história de Noé serve como um lembrete atemporal sobre as consequências das escolhas e a importância de manter a sobriedade e o discernimento. Num mundo complexo e cheio de desafios, as histórias da Bíblia nos oferecem insights profundos sobre a natureza humana, relacionamentos e a busca por redenção.
Ao explorarmos a narrativa de Noé, Cam e a maldição de Canaã, somos lembrados de que, mesmo nas imperfeições humanas, há espaço para a graça divina e a possibilidade de transformação. Que possamos aplicar essas lições em nossas próprias vidas, cultivando respeito, amor e compreensão. Ao final, que a busca pela sabedoria e compreensão nos conduza a um lugar de união, aceitação e, acima de tudo, ao entendimento do eterno amor e misericórdia de Deus. Que este vídeo inspire reflexão, diálogo e, mais importante, uma conexão mais profunda com a essência do divino em nossas vidas. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta e reflexão. Que a paz e a graça estejam conosco.